sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui com Salomão Moiana, sempre assim. Todos os domingos o decano de jornalismo moçambicano faz a resenha em forma de análise daquilo que foram os principais temas da semana. E nesta semana temos três assuntos que marcaram a agenda no país. Mas antes, Salomão, boa noite. Facto da semana, parece que é a questão dos acidentes. Eu queria me referir aos acidentes de aviação. Esta última semana foi especialmente sacudida por acidentes que aqui na N1, aqui na Zona Sul, N1, Xonguene, Chinavane, Manhissa, morreram 35 pessoas. Agora, e essas 35 pessoas são daqueles 3 acidentes. Só que no sábado anterior houve mais 2 acidentes que não estão referenciados, em que também morreram mais 6 pessoas. Um acidente na Palmeira, outro acidente em Maluã. Portanto, eu queria dizer, e depois vi a deslocação, o ministro do Interior, secretário de Estado dos Transportes Rodoviários, governador da província de Maputo, diretor-geral do OPCA de Inato, para o terreno. Estas deslocações episódicas é que não resolvem o problema. Os acidentes no nosso país não começaram esta semana. Os acidentes são sistemáticos, mas a sua abordagem, a abordagem da sua prevenção não é sistemática. E agora, por exemplo, numa televisão, acho que foi na sexta-feira, de manhã, vi uma grande operação de fiscalização em Nhongonhana, em Marraquém. E puseram lá uma senhora, não sei se é do comando provincial ou é ligada à Brigada Central de Trânsito, a fiscalizar. O senhor tem excesso de lotação, tem que descer alguns passageiros. Mas é assim que se resolve o problema dos acidentes. E por que esta abordagem tem que acontecer quando tem televisão e não é diária, não é consequente, não é todos os dias? Eu até ouvi ao longo da semana uma intervenção oportuna do ilustre Kassam Lala, que é uma sumidade, é um grande especialista em sinistralidade rodoviária, a explicar que Moçambique nem tem estatística dos acidentes, nem tem estudos sobre os locais de maior ocorrência de acidentes e das causas. Quer dizer, nós temos acidentes há muitos anos, mas não somos capazes de visualizar num mapa quais são as zonas propensas a acidentes e quais são as medidas que têm sido tomadas pelos vários governos para prevenir os acidentes nesses locais. E as medidas sobre os acidentes neste país tomam-se naquela altura em que há muitos acidentes. E eu lembro quando o ministro dos Transportes e Comunicações era Tomás Salomão, lá no governo do presidente Chissano, tomou uma medida interessante, que os caminhões e machimbombos de grande porte não podiam circular depois das 21. Depois pararam, não circularam depois das 21. E que a velocidade máxima nos autocarros e outras coisas não devia ultrapassar 90 km. E depois, onde é que parou isso? Isso esfumou-se com o próprio ministro. O ministro deixou de ser ministro, a história acabou. Portanto, estamos sempre a fazer uma abordagem espetacular. Quando há um acidente, todos saem dos gabinetes, levam ajudas de custo, vão para Incoloane, chega lá, suspende a brigada que está ali. Quer dizer, como é que a brigada que está em Incoloane é capaz de prevenir acidentes em Xonguene, em 3 de fevereiro, estando no Incoloane, no posto de fiscalização de Incoloane? Não. Quer dizer, há tanta coisa que não se faz. Mas quando surge um acidente ou 2 acidentes, temos que todos correr e começar a perguntar a carta de condução dele, como é que é? Ele não está habilitado. Mas como é que ele anda a viver este tempo todo? Conduz todos os dias,
sai dos parques aqui, das terminais aqui de Maputo e de outros sítios. Agora é quando se exige seguro lá no caminho. Por que não coloca o posto de fiscalização na Junta, no Esquelene, no Sena, no São Roque, em outros sítios, onde perguntam ali antes de sair se a lotação está em dia, se o seguro está em dia, se a pessoa está habilitada ou não, do que despejar passageiros no meio do caminho e dizer que você tem lotação a mais, diminui lá os passageiros. Imagina que eu sou passageiro, estou a ser diminuído em Nhongonhana e eu vou para Xaixai. E como é que eu me arranjo? Isso não, quer dizer, são improvisos acima de improviso. Então, eu queria dizer que governar é planificar, governar é pensar corretamente e tomar medidas adequadas, não é fazer como está-se a fazer. Mas naquela zona até tínhamos feito cerimônias tradicionais. Como faz? O problema é de pensar que pode prevenir acidentes com cerimônia tradicional. Já mataram bois ali, já galinhas, os régulos já ajoelharam, já pastaram, mas depois os acidentes continuam. Então quer dizer que isso aí até psicologicamente pode ajudar. Mas não é esse o fator fundamental. Não pode ser uma política pública. Não, a política é que você faz esses passos todos. Mas o motorista que vem a seguir não tem carta. O motorista que vem a seguir não está devidamente habilitado. Não passou devidamente pela escola, não fez aquilo que se recomenda há muito tempo e que até vem preconizado na política nacional contra a sinistralidade rodoviária, que determinadas categorias de serviços públicos tinha que ter um curso de condução defensiva. Condução defensiva, que não é só saber conduzir bem, é também saber fugir do acidente, saber evitar os acidentes, saber controlar aqueles que conduzem mal, para não causar acidentes junto de si. Mas isso tudo é falado naqueles momentos que há acidentes. Eu lembro mais que foi com o presidente Guebuza, que também com o presidente Nyusi já houve uma espécie de um seminário nacional para reflexão sobre os acidentes e depois não se continuou com nada. Então eu penso que não podemos continuar com este tipo de abordagem. E outro fator ainda é que esta coisa de prevenção de acidentes, gestão de tráfego, é uma ciência. Nós temos que saber se as pessoas que estão colocadas em frente disso entendem da matéria ou não. Ou estão lá porque politicamente ele participou na campanha, porque faz bem, para apoiar o camarada-chefe, então vai lá. Mas ele, se calhar, não tem competência. Uma perspectiva de job for the boys. Então, nós temos que acabar com isso. Enquanto continuarmos a pensar que qualquer a gente olha para os lados, resta esse camarada, onde é que vai? Vai para Enato. Não vai se resolver o problema de acidentes. Não vamos resolver o problema de acidentes. Então, era esse o meu ponto, que é triste. Estão a morrer muitas pessoas, estão a morrer muitos jovens, muitas senhoras indefesas. E muitas pessoas, pais de família, estão a acabar na estrada por causa de condutores muitas vezes irresponsáveis. Quer dizer, tem uma velocidade que não sabem controlar e matam pessoas. Também o estado das vias também. Exatamente, zona, o estado das vias que não ajuda também. Exato, Salomão, vamos avançar. Feito aqui, apresentado aqui o facto da semana. A semana também, digamos, iniciou aqui com um chamamento, digamos assim, patriótico, na sequência do comunicado da acionista da Mosal, por causa desse diferendo entre o governo e a Mosal por conta da tarifa de energia. E parece que, nos poucos momentos, que é uma espécie de unidade nacional, que vamos marchar contra os imperialistas da Mosal, estão a chantagear. A minha questão de fundo quer começar, tirando Araújo, acho que Araújo foi o único que foi contra a corrente, depois o chefe da bancada da FRELIM também, o Dr. Silva, apareceu com uma posição um pouco mais para o sentido do diálogo, mas grosso modo é mesmo marchar contra a Mosal. A questão que eu quero colocar, Salomão, para começar mesmo esse debate: a Mosal está ou não a chantagear o governo moçambicano? Essa é a questão para começar. Vamos começar daí. Mas nesse grupo de marcha, não é?
juntou-se também a bancada do Podemos. Também está ali o porta-voz da bancada, o Ivandro Massingue, apareceu a dizer não à chantagem, etc. Mas o ponto é o seguinte, eu já na semana passada podíamos ter falado deste assunto, mas eu não quis falar dele porque ainda não tinha informação suficiente. Então a gente vai se informando, vai perguntando às pessoas que estão na área e eles recomendam uma série de literaturas, uns sites para ver, comparar os custos de energia de Moçambique com os custos de energia de outros países. Então, e depois saber se essas comunicações que a Mosal está a fazer com antecedência são descabidas ou não. E a conclusão a que chegamos, depois de todo, é que a Mosal, sendo uma empresa cotada, altamente cotada em bolsas internacionais, com acionistas quase de vários continentes, e tem obrigações corporativas que não pode, obrigações, quer dizer, o tipo de compliance que não se compadece com a omissão de informação importante na gestão. Você não pode, uma empresa que pertence a muitas pessoas de mercados globais, de repente dizer que este mês já não vamos produzir alumínio porque há um problema. Então você tem que informar com antecedência todos os passos que estão a ser dados e todas as dificuldades que vai encontrando e as possíveis consequências das negociações, caso triunfe e caso não. O ponto principal é este. Mas não está respondendo a minha questão. Não, há ou não chantagem? Não há. Não há chantagem. O que é que há? O que há é que o contrato que a Mosal tem com a ESCOM, com a Motraco até. Motraco é uma empresa que se criou para fazer transmissão de energia à Mosal. Porque a ESCOM não podia vender energia, a África do Sul não podia vender energia para fora do país para uma empresa. Quer dizer, para uma empresa em particular, tinha que vender para uma companhia de energia e não diretamente para uma Mosal. Então criou-se a Motraco naquela altura, quando Mosal acabava de ser instalado. E a Motraco fornece, que recebe energia da ESCOM, fornece a Mosal. E até houve tempos aqui que, quando tínhamos apagões, também Motraco fornecia ao país de uma maneira geral. Então, o que é que está acontecendo? Acontece que uma indústria de fundição de alumínio de tipo da Mosal, a nível internacional, comparando os preços, os custos deles, 30% é com custo de energia em todo o mundo. E comparando quanto é que gastam com energia a nível internacional, várias companhias iguais, estão a gastar entre 40 a 50 dólares por megawatt. Então, eles estão a dizer o seguinte: se uma companhia, se uma indústria daquela dimensão gastar mais do que 50 dólares por megawatt de energia, então já não é competitiva a nível internacional. Porque a Mosal não é a única fundição de alumínio no mundo, tem outras. Então, ela está a competir com outras fundições do mesmo nível. Então, agora, Moçambique não tem a capacidade de dar 850 megawatts a Mosal, não tem essa capacidade. A África do Sul tinha antes, mas agora também não tem, porque enfrenta desafios crescentes da sua própria industrialização. Então não está a conseguir satisfazer a Mosal. Agora, a solução qual é? Muita gente diz, fecha lá, porque também não paga imposto. Essa parte de pagar imposto não é o problema da Mosal. É o problema do contrato que foi feito com a Mosal, pelo governo de Moçambique. Mosal nunca se recusou em nenhum momento a pagar imposto. Isso compete ao governo rever o contrato na parte que diz respeito aos benefícios fiscais concedidos à Mosal e revê-los de modo a que haja equilíbrio para o país. Agora, solução de energia não é só dizer fecha, quer dizer, não é só dizer ou paga 64 dólares para a HCB, para depois a HCB fornecer energia a Mosal, que também não é suficiente, a HCB não tem energia suficiente para dar a Mosal, porque a HCB
produz o que é 1075 kilowatts, ou megawatt, uma coisa assim, e que não é capaz de tirar 850, tendo ainda restando energia para fornecer a ESCOM, ainda para fornecer a EDM em Moçambique. E depois não é possível, não é sustentável. Pior agora que o Dr. Matola explicou que a partir daqui a pouco a HCB vai começar a reabilitação daqueles reatores, aqueles produtores de energia, e que cada um deles produz 415 megawatts, e se fica interrompido por 12 meses ou mais, durante esse tempo vai trabalhar com menos 415 megawatts. Portanto, não é uma coisa fácil. A HCB não tem capacidade para dar energia aqui. Mas, se houver vontade política, houver uma engenharia financeira, uma engenharia, não é só financeira, mas uma engenharia diplomática até, pode-se conseguir, a partir da produção de gás de Moçambique, a partir dos esforços, dos excedentes, de possíveis excedentes de energia da África do Sul, uma solução a nível da região. É preciso haver uma triangulação e não começarmos logo a dizer é chantagem, porque assim estamos a bloquear as vias de negociação, as vias de procura de solução. Então, não podemos logo correr para o bloqueio, é dizer que ou paga ou vai, porque mesmo querendo pagar a Mozal, a energia da HCB não é suficiente. Aquela energia que a HCB fornece, que fornece a ESCOM, quase totalidade de energia da HCB vai para a ESCOM. Uma pequena porção é que vem para Moçambique, diretamente a partir da subestação de Matambo, em Tete. O resto vai diretamente para a ESCOM. Agora, quase que não resta nada. E Moçambique também tem cada vez maior consumo de energia. Quando se instalou a Mozal, em 95, 97, Moçambique consumia 300 megawatts de energia. Agora consome 1.150. Quer dizer, já subiu o consumo interno de energia. A África do Sul, nessa altura, tinha sobras grandes de energia, porque estava a produzir energia com as suas centrais de carvão. E neste momento já tem dificuldades também. Mas se houver vontade política, uma vontade diplomática de conjugar esforço de Moçambique, esforço da Mozal, esforço da África do Sul, eu penso que pode-se encontrar uma solução a contento, em vez de dizer, estarmos predisponíveis a dizer que não é nada, pode fechar. Quer dizer, 5.000 empregos não é nada, é muita coisa. Um país como Moçambique, até 2 empregos são importantes. Agora, nós andarmos a desprezar o contributo de alguém que emprega 5.000 pessoas, 5.000 famílias moçambicanas, diretos, empregos diretos, para além dos indiretos, que são muito mais. Portanto, eu penso que ainda há espaço para se encontrar uma solução. Mas a coisa que eu penso que não devia acontecer, na minha opinião... Mas, antes de avançar, amanhã não corre risco de ser dito que esteja ao serviço dos imperialistas de apoiar. Não, parece que há um consenso nacional aqui. Não há. Esse consenso nacional é a tal maioria, não sei, podia dizer um palavrão, mas não é eu estar ao serviço do imperialismo, eu estou ao serviço de Moçambique. E estou a defender os melhores interesses de Moçambique. Aquilo que o Dr. Matola disse na televisão, acho que foi STV, ou não sei se foi TV Sucesso. STV. É correto que a HCB, a ter que fornecer energia a $48 o megawatt, que a Mozal diz que é o máximo que pode pagar, a HCB estaria a subsidiar a Mozal. Então, pronto, a HCB só pode fornecer ao mesmo preço que fornece a ESCOM, que são 64 megawatts, $64 por megawatt. Então, vamos encontrar uma saída para fechar o gap. Quer dizer, aquilo que a HCB não pode, aquele gap que não é capaz de fechar, porque a HCB, ao fazer isso, estaria a subsidiar uma outra empresa, o que não é correto. Então, o que é correto é encontrarmos uma saída airosa
que satisfaça o país e satisfaça também os interesses da Mosal para continuar no país. Porque quando a Mosal veio, é que muita gente hoje, quando olha para a Mosal, parece que Mosal invadiu Moçambique, instalou-se em Beleluana, varreu com aquela população que estava ali. Não! Mosal veio aqui, convidado pelo governo de Moçambique, oferecendo como melhores condições para investimento, uma delas a energia mais barata que tínhamos, e as condições, e proximidade ao porto, tudo isso. E nessa altura, Moçambique precisava ter uma Mosal para dizer que em Moçambique é possível fazer megaprojeto. Moçambique saía de uma guerra há 16 anos, em que não havia nada, havia carros queimados ao longo da estrada, havia tudo, sucata por aí fora. Então, Mosal veio mostrar que, afinal de contas, grandes empresas cotadas na Bolsa Internacional, afinal, podem vir para Moçambique. Então, Mosal foi o maior cartão de visita que Moçambique mostrou durante 15 anos ou 20 anos. E que, por causa da Mosal, outras empresas ganharam coragem de vir para Moçambique. Veio a Kenmar, veio não sei quantos, vieram várias outras atrás da Mosal. Então, não podemos olhar a Mosal hoje como se tivesse sido uma invasão que aconteceu quando a Mosal veio cá. 2. O governo de Moçambique, como forma, na altura, de ganhar a Mosal para aqui, deu-lhe uma série de benefícios fiscais. Não paga isto, não paga aquilo, não paga imposto disso, não paga imposto daquilo. Volvidos 25 anos, é a altura do governo sentar e rever essa parte. Dizer, ok, vamos discutir a questão de energia, temos que encontrar saída, não temos aqui muitas alternativas. Para além de outras, para além da energia da HCB, temos gás, temos muitas alternativas aqui para fornecer energia. É verdade que as fontes internas podem não ser suficientes, é preciso combinar a possibilidade interna com a possibilidade do país vizinho, que é a África do Sul, e conseguirmos manter a indústria. Porque Mosal é uma indústria nacional. Mosal é a indústria nacional, é a indústria moçambicana de produção de alumínio. Agora, eu fico admirado quando nós, moçambicanos, somos os primeiros a dizer, pode fechar, não faz nada, nem entrega dinheiro ao Estado. Sinceramente, qual Estado? Não é o Estado que deu isenções a Mosal? Então, se o Estado dá isenções a Mosal e chega à conclusão de que, esta altura, já não pode continuar a dar isenções, é dizer a Mosal, vamos lá rever isso, rever a parte das isenções, mas encontrando soluções para Mosal continuar em Moçambique como uma indústria nacional de fundição de alumínio. É uma indústria de Moçambique, a Mosal. Então, é nesse sentido que as coisas... Você não acha que esse discurso meio nacionalista que visa diabolizar a Mosal, acho que é uma precedente? Como é que olhou para essa situação? Não, é isso que eu ia dizer antes. A coisa que eu não acho muito correto, e já disse mais ou menos no caso da LAM, eu quero aconselhar ao Presidente da República para se abster de comentar esse tipo de gestão de empresa, de micro gerenciar as coisas. O Presidente da República é o mais alto magistrado da nação. Não é ele que deve comentar se a HCB deve ou não deve dar energia a Mosal. Ele até pode comentar com os gestores da HCB no gabinete, mas em público que deixe os outros digladiar-se. Porque eles, quando ouvem, as pessoas ouvem o presidente a dizer que nós não podemos abrir a mão, a galinha dos ovos do ouro. E, pronto, as pessoas começam, é essa linha, então vamos... Não é bem assim. E o presidente é o último a falar destes assuntos. Eu acho que o presidente deve falar quando já temos o acordo, quando já conseguimos o acordo. Por exemplo, o presidente falou da LAM e deu a entender que já tinha solução sobre a LAM.
Agora, cada vez que surge um problema na LAM, as pessoas olham para o presidente. Até dizem, são os tais nhonguistas que o presidente falou. Então, eu queria aconselhar, dar uma opinião, que na minha opinião o presidente deve se abster de comentar disputas empresariais, disputas localizadas, e esperando que os gestores nacionais envolvidos nisso, e os negociadores do governo e de outros quadrantes, encontrem uma solução, até pode ser uma solução monitorada pelo próprio presidente, mas sem que se pronuncie. É o último a falar disso, porque tudo aquilo que o presidente fala é considerado posição do país. Então o país tem que manter-se aquela que não vamos dar. A questão não é que não vamos dar mesmo, mas é que temos que encontrar uma saída. Não vamos dar porque a HCB também não tem energia suficiente para dar 850 megawatts, não tem. E depois, não tendo, e qual é a saída? O país como é que faz? Então vamos encontrar, temos aqui muitas fontes de energia, dentro do país não são suficientes, vamos ouvir o país vizinho, como é que faz. A ESCOM, o problema da ESCOM neste momento é que não pode também continuar a fornecer energia naqueles moldes anteriores, devido à falta de energia na própria África do Sul. As necessidades da África do Sul cresceram. Hoje em dia a África do Sul usa mais ou menos, precisa de mais ou menos 33 a 34 mil megawatts de energia para funcionamento da economia sul-africana. E algumas fontes que usava antigamente já não estão em vigor. Então eu penso que nós temos que encontrar uma saída, como país, como região. Agora dizer pode ir embora, pode ir, não faz falta. Faz. Mozal faz muita falta. Não faz falta a mim, porque eu nunca trabalhei na Mozal, também não tenho nenhum familiar direto que está na Mozal, mas faz falta ao país. O país precisa da Mozal. Mozal não é só o conjunto dos trabalhadores da Mozal. E essa questão que eu queria entrar também, Salomão, parece que está-se a criar uma ideia de diabolização dos trabalhadores. São pessoas que estão lá a trabalhar. São moçambicanos, mas cria-se uma ideia de que não pagam imposto. São não, pessoas, eles pagam que RPS. se sabe, Eles pagam IRPS. Os trabalhadores da Mozal pagam IRPS. Quer dizer, como pagam IRPS, os trabalhadores da Mozal pagam imposto. Agora, se a empresa ajuda a subsidiar os impostos deles, é um problema interno entre a empresa e o trabalhador. Mas eles pagam IRPS. IRPS é um imposto singular. As pessoas pagam. E nós não podemos ter soluções extremadas. Quer dizer, nós estamos a ficar um país especialista em polêmicas, onde nem são necessárias. Quer dizer, é um problema nacional, é um problema que coloca à prova a capacidade mesmo do governo de sair desta situação. Como sair desta situação? E o Estado é acionista do Mozal, é verdade? É acionista, quer dizer, o Estado quer fechar a sua própria empresa. Quer dizer, é porque a contribuição da Mozal para os cofres do Estado é pequena. É pequena, por quê? É pequena porque o Estado negociou uma contribuição pequena para os cofres do Estado, com vista a motivar a Mozal a instalar-se em Moçambique naquela altura que ninguém queria vir para Moçambique. Agora já estão todos aqui, então você já não é nada. É a tal história, não é? Da velha esposa, é para que alguém percorreu longos períodos com uma esposa, agora hoje já a universidade, já há pessoas que saíram graduadas, então a velha esposa já não serve. Não pode. Eu acho que temos que encontrar uma maneira de termos uma solução como país. O país não pode se esgotar. Não podemos dar, então pronto, vai. Não, é muito pequenino isso. São propostas. E depois, também diz o seguinte, é porque a Mozal já está a publicar comunicados a dizer que se até 2026, de março, não consegue uma solução, fecha. É verdade. E é obrigada a Mozal a fazer essas comunicações, devido à natureza da empresa que ela é. Não pode comunicar aos seus acionistas eventos gravosos na sua gestão, na sua continuidade, daqui para aqui. Tem que lhes comunicar com uma boa antecedência. É o que eles estão a fazer, em fazer algumas comunicações.
e também em fechar algumas operações na incerteza de que vamos ou não vamos continuar. Então vamos fechando umas partes para quando chegar a vez de fechar tudo e o impacto não ser tão violento como devia, porque tem que haver há contratos, tem que haver indemnizações, tem que haver para cumprimento da legalidade da rescisão dos contratos com muita gente. Então isso tudo tem que ser feito dentro dos padrões de gestão daquele tipo de empresa. Aquele tipo de empresa não é uma pequena e média empresa, não. É uma multinacional. E multinacional tem regras de gestão que escapam a muita gente que anda a falar de pode ir, não é bem assim. Eu penso que ainda há espaço para se resolver o problema. Então, queria apelar ao governo de Moçambique para explorar todas as opções existentes, incluindo dentro dos países vizinhos. O que é que se pode fazer de modo a conseguir fornecer energia competitiva? Se calhar não vai ser aos $48 o megawatt, como Mosal quer, pode ser um pouco mais. É preciso a Mosal também aceitar um sacrifício sobre isso, de modo a que também consiga continuar nas suas operações. Mas também não pode a energia da Mosal ser tão gravosa, tão cara, que lhe coloca numa desvantagem a nível internacional com as suas competidoras, porque senão vai falir também. Então é esse o problema que está em causa. Bom, é uma equação difícil, mas sobre esta equação nós não podemos entrar já com soluções, já com sentenças, porque isso ainda estamos na fase de produção de prova. Como é que você já na produção de prova diz quando você for condenado, eu vou te visitar na cadeia? O indivíduo, estamos a começar o julgamento no primeiro dia, já estamos a ditar a sentença que é de ir à cadeia. Então isso não pode ser. Eu penso que é preciso mudar a abordagem e apelar aos gestores e aos negociadores, tanto do governo como da Mosal e como dos acionistas da Mosal, a terem bom senso e a terem muita abertura para a exploração de todas as possibilidades. E só no fim é que podemos dizer que todos não conseguimos. Porque se fechar a Mosal, não é derrota para Mosal só, é derrota para o país. Maior derrota é para Moçambique, que vai sair na imprensa internacional dizer que Moçambique não conseguiu sustentar uma fábrica de fundição de alumínio de nível internacional. Exato. Salomão, fica aqui a sua opinião. Eu acredito que é uma opinião que vai merecer muitos comentários, porque de facto é um pouco contracorrente, digamos assim, mas apresenta aqui uma sustentação que pelo menos a mim me escapavam algumas questões, mesmo essa questão dos impostos, dos RPS, que muitas vezes acabamos navegando também na onda da desinformação. E ainda bem que está aqui a esclarecer sobre esta situação. Vamos, neste momento, obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte, onde iremos dar continuidade às análises de Salomão Moyana. Até já. Saudações, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Semana com o Salomão Moyana. Salomão, nesta segunda parte, Salomão elegeu voltar a abordar o assunto da LM. Nós aqui na MPC temos estado a ser acusados de fazer parte daqueles que estão contra os esforços de reestruturação da LM, porque estamos todos os dias a falar desse tema. Não, se calhar nem vamos levar muito tempo, é uma coisa pequena. É que, bom, vamos reestruturar a LAM, é verdade, estamos nesse processo, nós todos estamos engajados como moçambicanos, mas temos que acautelar, sobretudo, a segurança dos utentes.
Os episódios que estão na imprensa esta semana não são bons, não abonam. Na quinta-feira, dia 21, eu recebi uma série de chamadas de muitas pessoas a dizer que o voo que ia para Tete, esse novo avião, o Q400, para 15 minutos depois teve um apagão dos instrumentos de navegação aérea lá dentro. Pronto, quando tem esse tipo de situações de apagão, já não se sabe. O avião já não sabe se vai para Tete ou vai para a África do Sul, quer dizer, está mais ou menos à deriva. E que não foi à deriva graças à competência dos pilotos que estavam lá. O comandante que estava no leme conseguiu contornar e fazer voltar o avião para aterrar em segurança no aeroporto internacional de Mavalane. E os passageiros todos, respirando de alívio, bateram palmas quando o avião aterrou. Quer dizer, como quem diz, salvamos. Então, isto não pode acontecer. E depois está a acontecer com quem? Com a aeronave. A tal badalada aeronave, que se dizia que custou 6 milhões de dólares, custou não sei quanto, foi comprado pela LAM, e depois o PCA do CFM, o engenheiro Agostinho Langa, explicou que não é a LAM que comprou. A LAM ainda não tem dinheiro para comprar avião. É o governo que comprou. E também dissipou um equívoco que havia, porque dizia-se que é um novo avião. E ele disse, não, uma encomenda para você comprar um novo avião, por exemplo, a Boeing, tem uma bicha de 10 anos, de encomendas para 10 anos. Você não chega na Boeing e dizer que é para tira-me lá um avião novo aí, eles não fazem isso. Então, o que é que se faz na indústria de aviação a nível internacional? Usa-se muitos aviões de segunda mão, ok? Porque os aviões, a idade do avião conta-se pelo número de horas voadas, não é o ano de fabrico. Um avião pode ter sido fabricado em 1987, mas se não voou as horas necessárias, ainda está em condições de voar muito tempo. Agora, o que precisa é uma boa manutenção, uma boa assistência técnica para que o avião não tenha esses problemas que tem. Este avião que estamos aqui a discutir, segundo alguns especialistas também, que investigam muito isso, dizem que foi comprado em Malta. Depois foi levado para a Etiópia para ser recondicionado, digamos assim, ser revisto, entrar num processo de revisão mecânica e que se considerou apto para voar. Depois veio para Moçambique, onde também as nossas equipas internas têm que fazer inspeção, manutenção e possível reparação de algumas eventuais avarias. Agora, só que dizem na imprensa, não tenho a confirmação do que dizem. A única confirmação que eu tenho é que teve um apagão no dia 21 no ar e teve que voltar de emergência para o aeroporto de Maputo. E as pessoas já nem quiseram voar nesse avião para Tete. Mas o que diz a imprensa é que, para além dessa avaria, já teve 3 avarias dentro do espaço de 3 dias. Quer dizer, isso não pode ser. Então, quando é assim, já começamos a ter medo da segurança das pessoas que voam, que usam a LAM para resolver os seus problemas. Então, nós não podemos, na ânsia da reestruturação, para perigar a vida das pessoas, dos cidadãos. Imagina lá um avião que tinha 70 passageiros e depois volta de emergência, é uma catástrofe. Então, eu queria dizer o seguinte, que, eu também ouvi o PCA dos Caminhos de Ferro, o engenheiro Agostinho Langa, a alertar que há pessoas na LAM que não estão felizes com as medidas que vão ser tomadas. Mas isso é verdade. Isso é muito verdade. É por isso que naquele tempo o presidente Samora Machel tinha um livrinho chamado O Inimigo Interno. Quer dizer, o inimigo age por dentro. Quer dizer, nunca nós podemos fazer uma revolução com toda a gente feliz conosco. Porque a revolução
É uma transformação radical das mentalidades e das maneiras de fazer as coisas. E ali na LAM, se queremos transformar profundamente, claro que vamos pisar calos a algumas pessoas. Agora, o que eu ouço das pessoas é que o PCA diz que há problema, há pessoas que não são felizes, isso é verdade, mas também o que ouço de algumas pessoas internas é de que há pessoas na nova direção da LAM, que no passado foram expulsas da LAM por má conduta e que foram agora repescadas para estar na nova direção executiva. E que essas pessoas não têm boa conduta. E era bom que fossem vistas, porque essas pessoas vão estragar a empresa. Agora, se você tem um dirigente operacional ou um dirigente de um certo nível, que os subordinados não concordam com ele, eu penso que eles até podem não acatar e podem fazer alguma coisa a pensar que prejudicam o seu superior hierárquico, mas que ao fim e ao cabo prejudicam o país, porque o avião pode cair, pode matar pessoas, e aquelas pessoas não dependem do administrador executivo para a área de operações ou de finanças, ok? Então, eu penso que é preciso olhar bem para também a idoneidade e integridade dos elementos que trabalham na nova comissão executiva. É preciso ver, porque dizem que alguns têm processos na PGR, no anticorrupção, tem processos lá. Então é preciso ver se as pessoas andam com processos nos tribunais sobre gestão da mesma empresa, onde estão outra vez hoje. É difícil. Isso desencoraja os subordinados. Então, eu penso que isso eu estou a dizer para quê? Eu não sou pessimista, não estou a dizer que a LM deve fechar, nem estou a dizer que o novo avião não presta. Não. Estou a dizer que é preciso haver muito cuidado na gestão das coisas, muita cautela e, sobretudo, depois daquele aviso que o PCA do Chamis deu, de que há pessoas que não estão felizes, sim, há. Então, é preciso tomar muitas medidas e muita vigilância interna com vista a debelar essa situação. Caso contrário, podemos ter uma catástrofe por causa de lutas internas. Uma luta interna entre trabalhadores culminar com um acidente aéreo. E depois a gente não saber a quem responsabilizar. Então, isso não pode acontecer. Exato. Salomão, acho que ficou aqui a sua opinião. Se calhar aproveitar essa deixa de Salomão também para dizer que nós aqui como MDC, Direção de Informação, não estamos envolvidos em nenhuma campanha para frustrar os esforços nacionais de recuperação da LAM. Estamos aqui a fazer jornalismo e nossos jornalistas estão a fazer jornalismo que não precisam prestar contas, digamos assim, à administração por atos de jornalismo dentro daquilo que são as suas competências. Portanto, nós também desejamos que a LAM recupere. Que volta a ser aquela companhia que orgulha todos nós. Portanto, eu acho que o esforço coletivo tem, é nessa direção, Salomão. Portanto, não há ninguém que, em sã consciência, tem interesse de ver uma LAM a envergonhar o país. Agora, a LAM somos nós todos. A LAM somos todos nós. As empresas públicas estão lá a meter dinheiro, são também nossas. Sim, exatamente. Portanto, não estamos aqui interessados ou engajados em nenhuma. O fato é que, de fato, a MBC também não vai passar, digamos assim, fechar os olhos a questões claramente que põem em causa, digamos, aquilo que é a integridade. Aí sim, estaremos já a contribuir para sabotar os esforços de recuperação da companhia nacional. Dizer claramente também que não pode haver uma hostilidade, temos estado a ver isso. Semana passada verificamos quando os nossos jornalistas chegam em conferências de imprensa da LAM, um ambiente de hostilidade, continua até com agressão à nossa equipe de reportagem. Portanto, a MBC não é contra o país, não é contra a LAM. Que fique bem claro esta questão. Salomão, vamos avançar para o terceiro e último tema da semana. A primeira sessão extraordinária da Comissão Executiva do Partido Anamalala. Anamola. E causou estranheza Salomão, Fátima, Dr. Tibana, Kumbana.
uma série de estrelas, digamos assim, da opinião pública estavam lá nessa comissão, os novos rostos do Ana Mola. Como é que foi? Como é que foi isto? Não, causou estranheza porque fomos convidados. Mas convidados na qualidade de quê? Na qualidade de fazedores de opinião, na qualidade de cidadãos deste país. E é pena que muita gente, quando surgem esses eventos, só consegue ver ali, não é? Mas quando eu fui fazer uma palestra numa grande reunião da Renamo há uns anos atrás, muita gente não viu. E já dei palestras à Renamo, já dei palestra a quase todos os partidos, exceto o Partido Frelimo, porque nunca me convidou. Mas já me convidou para o 12º Congresso, estive lá. Então, é uma questão muito simples. Eles convidaram para nós testemunharmos aquilo que eles consideram primeira sessão extraordinária da Comissão Executiva, isto é, a primeira reunião formal após o reconhecimento oficial do partido. Então, pronto, eu fui lá, nem sabia que havia outros colegas convidados, então descobri-os lá. Então fui lá e depois eles pediram, arranjaram um momento chamado momento para os convidados. E depois, de repente, pediram para cada convidado dizer algumas palavras. Então, pronto, eu disse aquelas palavras que toda a gente viu, são aquelas que eu disse. Então, é aquilo ali mesmo que eu falei e não falei aquilo só por ser Ana Mola. Eu falo sempre aquelas coisas, porque eu acredito sinceramente naquilo que eu disse. Então, eu acho que este partido pode vir a ser um grande contributo para acabar com aquilo que nós consideramos vícios do processo eleitoral no país. Já o desempenho dos elementos assim desgarrados, ligados à Ana Mola, nas eleições, quer dizer, na altura estavam na Renamo, nas eleições de 2023 na cidade de Maputo, e o seu desempenho atrás do Venâncio nas eleições de 2024, eleições gerais, mostrou que há um grupo grande de jovens, de adultos, de pessoas muito fortes no sentido de fazer vigilância para que o processo eleitoral decorra dentro da normalidade. Portanto, penso que eles, se conseguirem engajar-se ou integrar-se nos órgãos já criados, podem dar um grande contributo para termos uma nova estruturação do processo eleitoral. Uma das coisas que chamou a atenção, até comentou-se em alguns grupos, é que, por exemplo, este partido, acho que formalmente nasceu semana passada, mais 2 semanas, já realiza a primeira sessão extraordinária, mas já que tem reuniões estatutárias, não realiza encontros. Bom, o membro da Renamo, Geraldo Carvalho, chamou a atenção para, se quisermos falar do Ana Mola, nos focarmos no Ana Mola e não andarmos a fazer comparações com a Renamo. Mas não é só a Renamo que não faz. Há vários outros partidos que têm letargia, não estão em condições de correr. Agora, este grupo já tinha um apetite há muito tempo, quer dizer, já estava estruturado em todo o país, já tem delegados distritais, tem, para além de provinciais, tem delegados distritais. Mas foram eleitos, essas pessoas foram nomeadas? Não, foram indicados. Isso de eleições, mesmo aqui, nós em 77 tivemos o Partido Frelimo criado. Em 1980, foi desencadeado o processo nacional de estruturação do partido. É quando já começou a haver membros formais, mas toda a gente dizia que era da Frelimo. Então aí já começou a haver membros, já começou a haver aquela coisa de levanta lá, o que acham desse camarada? Aí, esse camarada é esconhoca, não dá, esse dá aplausos, etc. Então, mas depois, não é naquele dia. Agora o partido acaba de sair, foi autorizado oficialmente, recebeu comunicação no dia 15 e agora não pode ter tudo organizado, mas já tem pessoas. E o que me impressionou é que já tinha tudo, tinha caneta,
Esse bloco de notas já com a namola, tudo já, camisetes, tem tudo. Tem um mínimo para começar. Pelo menos para ter um impacto público que mostre que é um partido que, se calhar... Quais são os desafios que o Salomão identificou para esse partido? Porque o grande problema parece, a crítica, parece ser um partido unipessoal, ou seja, este é o partido do Venâncio como tal, ou seja, o partido não corre esse risco. Não, eu acho que o partido... Dependente. Eu acho que o partido está a tentar livrar-se disso, não é? Tem um secretário-geral, e muita gente dizia que o secretário-geral era o Diniz Tivani. Afinal, não é. Tem um secretário-geral, tem um porta-voz, tem outras pessoas lá. E essas pessoas todas são provisórias. No dia 20, parece, de setembro, vão ter o lançamento oficial do partido e depois vão ter um Conselho Nacional. É cada haver eleições. Eleições do presidente do partido, que naturalmente acho que vai ser o próprio Venâncio, não fazia sentido não ser ele. E depois outros órgãos, vão preencher os órgãos, vai ter membros do Conselho Nacional e vários níveis, depois de província, etc. Eu acho que as atenções, aliás, as chamadas de atenções que lá também ouvimos, mesmo em privado, mesmo nos intervalos, foi de que tem que haver um esforço de Ana Mola ser um partido nacional, não ser um partido de um grupo ou de uma região. Tem que ser um partido nacional, integrando pessoas de todo o país. Mas ali, naquela reunião da Comissão Executiva, tinha pessoas de Cabo Delgado, tinha pessoas de Tete, tinha pessoas de Inhambane, tinha pessoas de muitas províncias ali, de Nampula, etc. Estavam todos ali representados. A coisa curiosa é que, em pouco tempo, já tinham conseguido... Vieram de avião todos, vieram de aviões... Todos vieram de avião e estavam organizados. Então, o que mostra aqui é, muitas vezes, o fracasso dos nossos partidos políticos é a organização dos seus líderes. Se um líder não é um tipo preocupado consigo próprio, preocupado com as coisas que ele faz, e preocupado com a lisura da sua própria postura, isso reflete-se naturalmente no tipo de organização que dirige. Então, acho que não será o caso, porque o Venâncio sozinho, sem partido, já era um movimento, Venâncio sozinho. Portanto, com o partido, penso que isso cresce ainda mais. Agora, o desafio maior o desafio maior pode não ser até do próprio Venâncio, é do país, do governo, do Estado moçambicano, limitar a perseguição personalizada a determinadas figuras. Por exemplo, o Dopas é das poucas vezes que eu concordo com o Dopas. O Dopas está a perguntar o seguinte, tem um vídeo que anda aí, mas por que sempre que o Venâncio chega no aeroporto, a polícia tem que ir lá? Quer dizer, o Venâncio viaja para a vida dele, regressa, quando vão lá os seus familiares, seus amigos, e vão recebê-lo, os seus fãs, vai também a polícia. E depois dispara sempre, tem gás lacrimogêneo. Quer dizer, para quê? Quer dizer, por que a polícia tem que ir ao aeroporto sempre que o Venâncio volta de uma viagem? Não faz sentido. Quer dizer, o Venâncio para a polícia ou para o governo de Moçambique é sinônimo de tumulto. O Venâncio é tumulto. Chegou o Venâncio no aeroporto, então chegou um tumulto. E aquilo ali até está a criar uma imagem errada do aeroporto de Maputo. Imagina um indivíduo vem da Austrália, chega ali, está a fazer o seu check-out no aeroporto, aí já anda gás lacrimogêneo, o que é isso? No aeroporto internacional, haver disparos lá fora, o que é isso? Então, nós não estamos em Bagdade, não estamos em Beirute, estamos em Maputo. Então, eu penso que nós temos que ser um pouco cautelosos e mais decentes e mais civilizados e mais abertos a conviver com a diferença. E não pensarmos que vamos resolver os problemas de Moçambique perseguindo uns
e protegendo outros. Os problemas de Moçambique, na minha opinião, exigem a contribuição de todos, incluindo a contribuição do Venâncio e do Anamola. Portanto, não podemos ter um país sectarista, que quando é aquele, vamos todos. Quer dizer, eu estou com polícia de trânsito na rua, lá fora, no país, aqui na Estrada Nacional número 1, que não tem combustível, não tem viatura para irem socorrer os acidentes. Mas a UIR tem viatura, tem combustível, até tem lanche para ir aguardar o voo de Venâncio no aeroporto. Para que isso? Quer dizer, que tipo de trabalho é esse? Quer dizer, lá em Cabo Delgado, em Chimur, em Macomi, em Mucojo, em Quitarajo, queremos a presença da UIR zero. Aqui no aeroporto, cheios. Para quê? Não é assim que se resolve o problema de um país. Então, eu penso que nós temos que mudar a mentalidade. Portanto, mais do que um grande desafio para o Anamola, é um grande desafio para o governo de Moçambique cortar a agenda de perseguição individual das pessoas ou daquelas pessoas que podem desafiar com mais contundência o Partido Frelimo, que é o partido que está no poder. Porque esta Anamola, se formos às urnas, vai desafiar a Frelimo. Então tem que haver um fair play. Vamos jogar de igual para igual. Não é um jogar com o IR, o outro jogar sozinho, não é assim. Portanto, é nesse sentido que nós estivemos lá. E o Podemos, com o aparecimento do Anamola? Não, acho que o Podemos... aí está. Tanto o Podemos como a Renamo, eu até gostei da entrevista que o general de Lacama, Elias de Lacama, deu, acho que foi na quinta ou na quarta-feira, falou na televisão, num canal televisivo, em que ele disse que muita gente está-me a perguntar se o surgimento da Anamola significa o fim da Renamo. E eu estou a responder que não. Portanto, eu acho também que não. Eu acho que aqui há indivíduos da Renamo que não podem mudar para outro partido. São da Renamo, que atravessaram todas as etapas difíceis. Renamo já teve muitas turbulências. No ano 2000 teve a expulsão do Raul Domingos. Quando Raul Domingos saiu, alguns foram, outros até regressaram. Em 2009, com Davis Simango, quando Davis Simango foi impedido em 2008 de se recandidatar como membro da Renamo, houve grupos que saíram, incluindo o Geraldo Carvalho, que agora é o mandatário do presidente da Renamo, saiu da Renamo, foi para o MDM e muitos outros, mas depois voltaram. Então, Renamo é Renamo, tem a sua história. O Podemos, se quiser ter sua história, também vai ter sua história, como Podemos. Então, não é líquido, porque o Venâncio nunca foi membro do Podemos. Então, o Venâncio era uma espécie de companhia do Podemos para as eleições. Um veículo operativo. Exatamente, um veículo operativo para as eleições. Não tendo culminado de boa maneira, pronto, separaram-se. Então o Podemos tem a identidade do Podemos. E a identidade do Podemos não é igual à identidade do Venâncio. Então pronto, há separação de águas. Então o que quer dizer o seguinte, surgiu um partido forte e encontra outros partidos até já com assento parlamentar. O que é necessário? É necessário que todos eles trabalhem para o maior pluralismo político em Moçambique, para que haja mais debate democrático, mais abertura, mais confronto de ideias que no seu conjunto contribuam para o desenvolvimento do país. Exato. Salomão, então, muito obrigado por esses comentários da semana. Ficamos aqui já agendados para o próximo domingo também, para os nossos telespectadores e internautas que nos acompanham todos os domingos. Muito obrigado pelo calor da vossa audiência. Nós voltamos próximo domingo, aqui nesse mesmo espaço. Boa noite, até lá.